Cara, vou te falar que da região, não é que não tem muita diferença, mas não é dada muita importância pro esporte não paralímpico. Também, tipo, o paralímpico é muito mais difícil de ter visibilidade, enfim. E aí aquilo que a gente falou, que o dinheiro vai gerando dinheiro. Então o futebol tem visibilidade, aí gera mais patrocínio e vai gerando cada vez mais dinheiro. E tem os estádios, então as pessoas vão... O Brasil tem muito estádio, em todo lugar. Então as pessoas vão, isso vai gerando dinheiro, vai gerando mais torcida. E eu acho que é cultural também, de, tipo, uma criança nasce, qual time ela vai torcer, né? Já tem uma expectativa em cima disso. A Paralimpíada ela acaba tendo uma visibilidade que não é a mesma da Olimpíada, e eu dou os Jogos de Paris como exemplo, né? Se a gente pega a Olimpíada, a gente teve repórteres de todas as emissoras de TV brasileiras, falando da cobertura brasileira. A gente teve repórteres de todas as emissoras brasileiras, a gente teve transmissão em TV aberta em alguns momentos, a gente teve rádios, jornais, sites. O que dá visibilidade para o esporte amador, tirando o futebol, é competição grande, Pan-Americano, Olimpíada. E a nossa cobertura, pelo menos onde eu trabalho, tenta ser meio que acompanhar esses anos, o ciclo, né? Os 4 anos. Mas isso depende muito do atleta querer se divulgar, tipo, de alguma maneira chegar na emissora e falar, tem essa história aqui para contar e tal. Porque a gente recebe algumas coisas prontas já, falando, tem isso aqui acontecendo, tem um evento e tal no final de semana, e a gente tenta ir, mas para cobrir esses 4 anos de ou Pan-Americano ou Olimpíada, é muito difícil a gente chegar até eles. Então eles chegam muito mais até a gente para poder divulgar o que eles estão fazendo, porque quem sabe que vai, ou quem tem a projeção de ir para uma Olimpíada, para uma Paralimpíada, já tem na mente que precisa divulgar por causa de patrocínio, um monte de coisa que ajuda o cara a chegar lá. Hoje em dia, muitos atletas, para-atletas, mandam pra gente vídeo, foto. Então, de alguma forma, a gente consegue também. Não dá pra gente ir em todas as competições, que é o que eu te falei. Tem competição o ano inteiro e a maioria não é na Baixada. A maioria não, né? Todas não são aqui. Não tem como a gente ficar viajando pra cobrir. Mas eles mandando, né, com essa questão de rede social, de publicar, as próprias confederações têm assessores de imprensa que fazem imagens legais. Então, eu acho que isso também é um ponto positivo para que cada vez mais a gente tenha conteúdo para mostrar. Porque como é que eu vou mostrar a competição de alguém se eu não fui lá? Se a gente não teve cobertura? Então, ele precisa da imprensa em si. Imagino que não mande só para tribuna, só para cultura. Vai tentando vários lugares para poder, de repente, algum empresário ver e falar, pô, eu vou atrás desse cara. Paralímpico tem a Beth Gomes daqui, que é um puta fenômeno, e que também vai atrás dos bagulho muito por ela própria. Depois que ela conseguiu uma projeção maior por causa de medalha, já foi mais fácil o caminho dela, a vida dela para estar nas competições. Mas até ela não ter essa medalha, a vida dela foi muito difícil, até ela chegar. Medalha, aparecer, pódio. E aí o cara consegue mudar um pouco de vida, mas até ele chegar lá, é muito ele mesmo tentando se divulgar de qualquer maneira para poder alguém ver e bancar. A gente não faz muito, mas eu sei que tem. Não sei data, não sei onde, mas eu sei que tem. Se você for pensar na Globo, a Globo transmite as Olimpíadas em TV aberta. Então eles vão demandar muito mais repórteres para fazer essa cobertura. Enquanto as Paralimpíadas estiverem só na TV fechada, que é um canal só e que nem é o dia inteiro de transmissão, vão ser menos jornalistas trabalhando. Então, na verdade, teria que ser uma reorganização estrutural mesmo dessa questão. Primeiro de transmissão, de quantos repórteres você tem para demandar para outros esportes, porque o futebol já demanda muito. E as redações estão cada vez mais enxutas. Aqui, a gente tem um programa de 20 minutos todo dia, são só 2 repórteres. Não tem como, a gente não tem braço para a gente cobrir muitos esportes. A gente vai, se tem uma história muito boa, para contar, a gente tenta ir, lógico, em qualquer evento, seja paralímpico ou não. Mas a visibilidade que eles têm é muito mais difícil, muito mais difícil. As confederações paralímpicas, acho que talvez teriam que tentar se ajudar mais do que eles têm feito hoje em dia, sabe? Não atrai tanta gente para ver. Acaba tendo uma divulgação menor e nem tanta gente fica sabendo que vai
acontecer. E isso acaba deixando o evento menor do que os outros. Então, tipo, é meio que natural, um caminho natural que acontece. É o ideal, lógico que não seria esse, mas na prática é o que acontece. Não tem Paralímpico. Mesmo sendo a molecada, tem um monte de molecada que e poderia ter algum evento, de repente. E naturalmente isso não acontece, eu não sei assim, o motivo, não tem nada de tipo discriminatório. Mas não acontece, não engrena muito. Aliás, o esporte no Brasil é muito assim. O futebol é foda, é lá em cima. Os outros esportes é muito a Olimpíada e acabou. Tinha muito motivo pra gente mandar, porque a Beth Gomes era uma certeza de medalha. E a gente tava... Porque eu fui muito pra acompanhar o pessoal daqui da região. Tinha gente no surf, tinha no judô principalmente, que as duas que medalharam eram daqui da região. Tinha no skate. Então, tipo, só de ter a Beth, que a gente ficasse 3, 4 dias lá só acompanhando a Beth, já era um bagulho importante. Mas eu fui avisado que ia em janeiro e a data não contemplava a Paralimpíada. Não é que a gente pensa que é inferior, mas naturalmente a gente dá menos importância. Por quê? Não sei. Então eu vejo assim, com bons olhos, eu vejo que cada vez mais vai ter mais, agora que o Brasil foi melhor ainda do que na outra, vai ter mais investimento, mais pessoas de comunicação trabalhando com os atletas e trabalhando nessa visibilidade. E aí, no nosso caso, é ótimo, por exemplo, tem imagens ótimas que fizeram de um atleta que é nosso da região. Claro que a gente vai mostrar. Vamos ver como é que vai ser daqui a 4 anos, se vai ter mais espaço na TV aberta, porque também tudo assim, para você transmitir, você tem que ter um retorno financeiro, tem que ter patrocínio por trás. Será que as empresas vão estar interessadas em patrocinar, em investir? Porque a televisão se mantém por conta de comercial. Então não adianta, a Globo quer comprar as Paralimpíadas, mas não tem dinheiro. Quando a gente vai para a Paralimpíada, eu me recordo que, vindo do Brasil, teve apenas a gente da TV Brasil, né, saindo do Brasil e indo para a França, uma repórter da TVE da Bahia, que é uma parceira da TV Brasil, inclusive, e a Rede Globo, que tinha o direito de transmissão, mandou uma equipe para as transmissões ao vivo do Sport TV. Vocês vejam que eu conseguia numerar todo mundo que foi. Na Olimpíada já tinha um contingente muito maior de pessoas. Acho que isso por si só mostra, né, essa diferença de visibilidade entre as competições. A pessoa que tem deficiência às vezes pode achar que é isso e acabou. E uma pessoa que está no esporte e percebeu que não acabou, ela não consegue contar essa história e falar, tá louco, não acabou, se liga, o que aconteceu comigo, pá. Como que ela vai contar? Como é que vai chegar na pessoa se ela não usar a gente? Tipo, não necessariamente de uma para outra. A gente vai fazer chegar em milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Pode não ajudar a mina a virar uma esportista, mas pode ajudar ela a, sei lá, virar uma professora, virar qualquer bagulho que ela quiser na vida dela. Só contando a história. Entendeu? Então eu não sei se de quinto ia para primeiro. Eu nem acho que é relevante. Mas o Brasil tem 300 milhões de pessoas. Nos dois, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, poderia ser muito melhor a posição do Brasil. Eu acho que todos os esportes são importantes e todas as, independente de ser paralímpico ou olímpico. O que a gente tem no jornalismo é questão de audiência. Então, se você for pensar, o que as pessoas querem ver num programa de esporte? Futebol. A maioria das pessoas. Então, para você trazer uma competição que já seja olímpica fora do futebol, já não atrai muita gente. Aí tem também a questão das coberturas. Mas por que não atrai muita gente? Porque as pessoas não estão acostumadas a acompanhar isso. É uma bola de neve, porque o futebol acaba atraindo mais patrocinador, então tem mais investimento, e aí acaba atraindo transmissões, então cada vez mais pessoas vão consumindo e vão gostando daquilo. Mas não tem transmissão, geralmente na TV aberta, de vôlei, de basquete, de outros esportes. Então, aí não tem também esse interesse de depois acompanhar isso num programa de esporte. Tipo, teve um jogo da seleção aqui, como é que foi? Ou teve um campeonato brasileiro de basquete. Tem milhares de campeonatos. Tem campeonato brasileiro de todas as modalidades. Mas não tem transmissões, as pessoas não conseguem acompanhar. Aí você trazer isso para um programa de esporte não é tão simples. Então a gente tem que pensar um pouco nisso também. Será que as pessoas estão interessadas em acompanhar
quem ganhou, quem não ganhou, eu adoro, eu sou suspeita, porque eu adoro qualquer tipo de esporte. E eu acho que a gente tem que mostrar. E, não puxando sardinha pro nosso lado, mas o Tribuna Esporte, a gente tenta falar de vários esportes. Né? Não dá para falar de todos, mas de vários. E aí, eu também penso por esse outro lado. Nosso papel é mostrar, as pessoas conhecendo, talvez se interessem, sabe? Eu penso sempre nisso. Alguém assistiu uma matéria que a gente fez de um esporte que a pessoa nem sabia que existia. Eu fiz essa semana de esqui cross country. Quem sabe alguém assistiu e falou, nossa, que legal, eu quero praticar também, nossa, eu quero acompanhar, eu vou assistir os jogos de inverno para poder ver essa modalidade. Eu fiquei na transmissão da natação. Eu fiquei todos os dias de disputa ali na natação. Eu fiz participei das transmissões das finais, finalzinho da tarde e durante a noite. E produzi algumas matérias, tal, mas o foco era nas transmissões ao vivo. Eu entrava ao vivo nos jornais, né, nas próprias transmissões, trazia a palavra dos atletas brasileiros medalhistas. Foi muito bacana a gente ver a história sendo escrita lá também. Um exemplo do profissionalismo lá no auge, em 82, 84, tem um movimento chamado Democracia Corintiana. O Brasil vivia na ditadura desde 64, e esse movimento fez com que ajudasse a acabar a ditadura no Brasil. E foi o futebol profissional, mas junto com a imprensa, assim, talvez o principal nome, um dos principais nomes, tenha sido Osmar Santos, que era da Globo, era jornalista, narrador, e ele era a voz da democracia corintiana, tipo, tinha comício nas ruas. A imprensa naquela época, era auge, eu imagino, dos jornais impressos, a TV ganhando muita força, nos anos 80 não tinha internet, então a TV tinha 6 emissoras, 10. Então, tipo, a imprensa naquela época tinha uma força que ajudou a acabar com um regime que o país tinha. O esporte paralímpico ele é um esporte de alto rendimento, os atletas têm a rotina de treinamento, o desgaste de competição, tanto quanto os atletas olímpicos, né? E acho que isso também é uma outra característica da cobertura, e acho até um pouco falha, muitas vezes. O esporte olímpico, a gente vê a grande mídia trazer mais a questão do alto rendimento, da busca por resultados. E no Paralímpico, por muito tempo, ainda hoje isso existe, ainda que tenha diminuído felizmente, que é a cobertura da história de superação, né? O atleta que sofreu um acidente, precisou ter uma amputação, ou sofreu uma lesão medular, ou nasceu com alguma doença congênita, e aí acabou, por meio do esporte, ele acabou conquistando uma vida, né? Tendo uma sequência na sua vida, conseguiu ter conquistas pessoais, além da questão da saúde e tal. E muitas vezes a cobertura do paradesporto ela acaba enviesada nesse sentido. E o resultado, né? O cara ser tetracampeão mundial, paralímpico, na sua modalidade, fica em segundo plano. E essa sempre foi uma batalha do movimento paralímpico, né, de mudar essa perspectiva, né? E isso tem acontecido ainda que na grande mídia a gente ainda veja essa abordagem muitas vezes da história de superação.